Boa noite a todos. Vamos lá, vamos começar mais uma live aqui sobre Dynamo, tá? Eu sou o professor Dari Monteiro, muito prazer, muito obrigado por comparecer aqui nesta aula. E, primeiro de tudo, eu quero dizer como vai funcionar aqui essa aula. Vai ter uma primeira parte onde a gente vai abordar aqui alguns conceitos básicos, né, sobre o que é o Dynamo, para que serve, né, quais são as aplicações do Dynamo, né, e quem que é o usuário, né, do Dynamo, né, quem que é que precisa usar o Dynamo, né. Então, depois de passar toda essa parte mais teórica, né, a gente vai ter uma demonstração, né, do que é possível fazer com o Dynamo. Eu separei aqui um exemplo simples, né, que eu vou construir do zero e que você já vai poder ter uma boa ideia, né, de como que o Dynamo funciona, tá? Bem, qualquer dúvida que vocês tiverem, como o áudio de vocês vai ficar desligado para não dar interferência aqui na live, vocês podem, por favor, enviar as dúvidas aí pelo chat, tá? Que eu estou com o chat aberto aqui e já vou respondendo em tempo real aí, na medida que você vai postando as suas dúvidas, eu já vou respondendo, ok? Bem, então, falando um pouquinho sobre mim, para quem ainda não me conhece, tá? Eu sou consultor e pesquisador na área de BIM, tá? Eu atuo no mercado já há mais de 12 anos, aí, né? 15 anos quase, dentro dessa área de BIM. Portanto, desde quando o BIM começou efetivamente a ser usado no Brasil, né, em grandes projetos, eu venho acompanhando, né, esse caminho, né, essa evolução do BIM desde então. A minha formação é mista, eu sou um cara da computação, né, sou um cientista da computação, mas que sempre trabalhou em problemas de engenharia, né, as mais diversas engenharias, né, arquitetura, construção, então desenvolvendo software, né, para essa área. E também tive uma curta carreira como projetista, né, era para ter sido engenheiro civil, né, e aí acabei me apaixonando pela computação quando aprendi a programar em AutoLisp, no AutoCAD, isso lá no comecinho dos anos 90, tá? E aí acabei virando cientista da computação. Mas aí o meu mestrado foi na engenharia civil da Escola Politécnica da USP, né, lá com o professor Eduardo Toledo, né, um dos grandes nomes aí do BIM do Brasil, né? Então tive o grande prazer de ser praticamente o primeiro aluno dele de mestrado na área de BIM, né, que tinha um tema envolvendo o BIM. Vamos ver que inaugurei, né, a linha de pesquisa de BIM dentro da Poli, tá? Eu e mais alguns outros colegas da época, né? Fui um dos primeiros. Bem, eu tenho a minha empresa de projeto, que é a Dharma Sistemas, tá? É a empresa que faz consultoria de BIM, então, desde a implantação do BIM em empresas construtoras, incorporadoras, empresas de projeto, algumas associações de projetistas também me procuram, né, para desenvolver algum material sobre BIM, né, alguma documentação sobre BIM. Recentemente, eu atendi duas associações grandes, né? A Abilux, né? Associação Brasileira da Indústria de Iluminação, desenvolvendo guias BIM para que as empresas que fabricam luminárias possam entender como elas podem desenvolver bibliotecas de objetos BIM para o mercado, já atendendo, inclusive, os requisitos da norma 15965, né, da BNT, o nosso sistema de classificação da construção, né, e também a Brasip, né, que é a Associação Brasileira dos Projetistas de Instalações, também desenvolvendo documentos para eles de como fazer a contratação de projetos em BIM para
projetos desta área, né, de instalações prediais. Ok. Tem a minha participação lá na comissão da BNT, a CE 134, que desenvolve as normas binacionais, e dou aula em alguns programas de pós-graduação, entre eles o IMBEC, que é o primeiro curso, né, de pós-graduação de BIM que foi lançado no Brasil, né, o MBA Plataforma BIM, do IMBEC. Bem, o que está previsto a gente conversar hoje aqui? A gente vai passar por alguns temas, né? Como, por exemplo, por que você precisa saber programar, né? Afinal de contas, você não é programador, né? Você é engenheiro, arquiteto, tecnólogo, né? Ou com alguma formação aí dentro da área da construção civil, né? E não teve na sua graduação, naturalmente, nada muito aplicado à programação de computadores, né? Então, vamos entender, né, por que agora o profissional de projeto, de construção, seria interessante ele também adquirir esta habilidade, tá? Vou falar um pouco sobre isso. Né? O que você precisa saber antes de trabalhar com programação dentro do mundo BIM? Aí nós já vamos falar um pouco sobre o Dynamo, né? Entender o que é essa ferramenta, entender onde é que o Dynamo pode ser aplicado, né? E, por fim, a gente vai ter uma conversa aí sobre como você pode aprender, né, programação, né? Eu tenho meu curso, né? Então vou falar do meu curso nesse ponto aqui da aula. E é claro, né, como eu anunciei na divulgação aqui dessa aula, será feito um sorteio no final da aula de hoje de algumas bolsas de estudo de 50% para o meu próximo curso de Dynamo, que já vai rolar agora em novembro, tá? Bem, então vamos lá. Por que você precisa se preocupar em saber programar, né, principalmente com o BIM, né, com o advento, né, da metodologia BIM como uma metodologia de trabalho, tá? Bem, vocês que já estão trabalhando com o BIM de alguma maneira, né? Aliás, eu não perguntei, né? Quantos aqui já estão fazendo uso do BIM em algum tipo de projeto ou mesmo vendo o BIM na faculdade, né? Eu imagino que a maioria aqui que está presente já teve interações com o BIM, né? Tanto para fazer projeto, né, quanto para usar o modelo BIM para fazer alguma coisa, né? Por exemplo, se você é orçamentista, né, e precisa usar, né, o modelo BIM para extrair quantidades que vai alimentar a parte de planejamento, né, orçamento e controle de obras, tá? Bem, então, aqueles que já têm, né, alguma interação com o BIM, já estudaram alguma coisa sobre o tema, já devem ter notado que o BIM ele oferece diversos benefícios, tá? Promete muitos milagres, tá? Só que esses milagres aí, né, para serem concretizados, vão lhe custar, né, algumas coisas, tá? Como lidar com um enorme volume de informação, né? O BIM, ele, por ter essa característica de ser uma metodologia que pretende prototipar, né, uma construção em computador, então você deve saber muito mais sobre o sistema construtivo, né, e ter muito mais informação sobre os sistemas construtivos na hora que você está produzindo, né, o que a gente chama de modelo BIM, tá? E isso, evidentemente, vai fazer com que você tenha que lidar com um volume muito maior de informação do que você estava acostumado lá no projeto tradicional feito em 2D. Tá? Um outro motivo, né, aqui, né, um outro custo, aliás, né, em relação aos milagres do BIM, é atendimento de prazos, né, entrega que vão ser cada vez mais apertados, tá? E a pressão para melhorar a qualidade do projeto,
né? Haja vista que agora você vai usar uma tecnologia mais avançada do que usava antes. Então, isso cria, né, uma expectativa do contratante muito maior, tá? Então, saber programar dentro desse cenário aqui é um grande diferencial, tá? É uma forma de você poder lidar com todas essas questões aqui de uma maneira muito melhor, de uma maneira mais tranquila, né? Porque você vai fazer a tecnologia trabalhar por você de fato, tá? Hoje a gente tem a oportunidade de usar, né, uma grande quantidade de tecnologia para fazer projeto, né? Fala-se muito de inteligência artificial e todos os desdobramentos, né, que essa pequena parte da computação está oferecendo, né, no mercado hoje, né? E saber programar vai ser o comecinho, digamos assim, a entrada para você interagir com essa tal inteligência artificial, né, num próximo passo, tá? Então, começa você sabendo programar as ferramentas de projeto, né, e as ferramentas que você tem à sua disposição ali para fazer, né, não só o modelo, mas também gerenciar, né, as informações do modelo, né, sistemas de gestão, sistemas de orçamento, tá? Por exemplo. Bem, e o que você precisa saber antes, né, de começar essa sua jornada aqui em aprender a programar, né? Bom, você precisa ser um gênio da lâmpada, né? Precisa ser um cientista da computação como eu? Não, não é necessário, tá? Basta apenas que você tenha aquilo que eu imagino que vocês já devem ter, tá? Que é ter pensamento analítico. Para você fazer qualquer projeto de engenharia, você tem que analisar um problema, né? E propor soluções para esses problemas, né? Então, você tem que ser capaz também de montar um raciocínio lógico, né? De como você vai resolver aquele problema, né? Ser persistente e aprender sobre novos assuntos, né? Isso também é uma habilidade que quem trabalha na área de projeto certamente tem, tá? Só que não para programação, né? Mas sim para projetos de engenharia, tá? Só que agora, né, você vai ter que ter um pouco mais de interesse em outros assuntos, né, além dos assuntos de construção, tá? São os assuntos relacionados à programação. E ser criativo, coisa que eu também imagino que para fazer um projeto de engenharia você também tem que ser criativo. Então, assim, de certo modo, para você trabalhar com programação, o que você precisa, né, de habilidades úteis, você já tem fazendo projetos de engenharia. Então, é só uma questão de usar isso que você já tem, né, com um conhecimento novo que você vai adquirir, que é a programação, tá? O mercado está mudando, tá? A maioria das empresas que já está utilizando o BIM há algum tempo já entendeu que para fazer um bom uso do BIM tem que existir automação de processos, né? E a automação de processos só dá para fazer com programação, e começa a ser bastante interessante ter na equipe, né, projetistas que, além de saber projetar, também conhecem essa parte das ferramentas BIM, que é a parte de programação. Então, você, com certeza, já vai ser bem destacado, né, em relação aos outros profissionais, só pelo fato de você aprender a programar, né, dentro dessas ferramentas. E há demanda para isso, tá? Há demanda, mesmo você como um profissional contratado, né, numa empresa, como se você estiver pensando, quiser empreender, né, abrir uma empresa, desenvolver automações para outras empresas, também tem demanda para isso no mercado, tá? Então, sendo você um profissional
que trabalhe para uma empresa, ou seja, você um empreendedor, né, existem grandes oportunidades, né, para você utilizar a programação dentro do mundo BIM hoje em dia, tá? Bem, e aí por onde eu começo, né, essa parte de programação dentro do BIM? Bom, aí você deve saber que a maioria das ferramentas de projetos em BIM tem algum tipo de recurso para você programar, tá? O Revit, que é o principal modelador BIM do mercado, ele tem a sua ferramenta, que é o Dynamo, que é o foco aqui da live de hoje, tá? Mas existem outras ferramentas de modelagem BIM, não tem só o Revit, né? Você tem o ArchiCAD, por exemplo, né? Você tem o Vectorworks, você tem a ferramenta da Bentley, né? O Open Buildings, você tem ferramentas, inclusive, abertas, né? Ferramentas gratuitas, como o Blender, como o FreeCAD, né? Todas essas ferramentas, elas possuem alguma linguagem de programação, né? Algum recurso para você desenvolver automações de projeto, tá? O Dynamo, ele nada mais é do que uma ferramenta de programação que você vai encontrar embutida em algumas ferramentas da Autodesk, tá? Em alguns aplicativos da Autodesk, como o Revit, o Civil 3D, tá? O Advanced Steel, né? E mais algumas outras ferramentas. E a ideia principal do Dynamo é justamente você poder criar programas para automatizar tarefas do seu dia a dia durante o desenvolvimento do projeto, tá? Mas isso vai além, tá? Porque o Dynamo também permite ser utilizado fora de uma ferramenta BIM para fazer programações, né, genéricas, né, de uso geral, assim, eu quero criar um programa que vai ler diversas planilhas, né, vai compilar esses dados aí de uma determinada maneira, né, e depois vai levar esses dados, né, para um banco de dados ou para algum outro local, por exemplo, na nuvem, tá? Então, o Dynamo ele também oferece a possibilidade de você programar fora, tá, do ambiente BIM, mas ainda lidando com dados, né, evidentemente, que vieram do BIM, que é o que faz sentido, tá? Bem, mas de todos esses processos que o Dynamo permite automatizar, existem 3 grupos, né, que a gente pode identificar ali. Você pode automatizar processos de modelagem, ou seja, fazer o modelo mais rapidamente. Você pode automatizar processos de documentação de projeto, ou seja, você terminou de fazer o modelo, aí você precisa gerar documentação de projeto, né? Então, tem que gerar as pranchas, né, com as plantas, os cortes, os detalhes, extrair algum detalhe típico do modelo, tá? Então, esse tipo de tarefa, que costuma ser bastante manual, né, e muito tediosa, também pode ser automatizada usando programas em Dynamo, tá? E outro tipo de processo que o Dynamo também consegue trabalhar muito bem são processos relacionados à gestão da informação. O que seria isso? Gestão da informação é você usar a informação que está no modelo BIM para alguma aplicação útil, tá? Como, por exemplo, né, caso clássico, extrair quantitativos, né, mas eu também posso usar as informações que estão no modelo para verificar se o projeto está atendendo a determinadas normas técnicas, tá? Posso validar o meu projeto, né? Criar programas no Dynamo que vão ajudar a validar se aquele projeto está seguindo normas técnicas como deveria, tá? Então, isso também é outra aplicação bem legal
né, dessa ferramenta, tá? Então, o Dynamo, ele te dá, assim, uma dimensão, né, bem grande de aplicações. Bom, a ideia do Dynamo, basicamente, é o seguinte, usar uma abordagem que se chama programação visual, né? A programação visual vem a ser o que exatamente? É uma forma de programar que, ao invés de você ter que lidar com códigos de programação, você vai lidar com blocos de construção para desenvolver uma lógica que vai te resolver um problema, tá? Então, o ponto é só você entender como que você pode ligar esses blocos de construção para formar essa tal lógica que você quer, tá? Isso é muito mais rápido, né, e fácil de aprender do que você ter que aprender um monte de regras de escrita de código dentro de uma linguagem de programação textual, né, que é muito mais complicado, né, se você não tem uma formação na computação, tá? Não é impossível, tá? É claro que você também pode aprender a programar usando códigos de programação, se você se dedicar, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que esta abordagem da programação visual, ela é muito mais interessante para quem não é, né, da área da computação e quer usar, né, a computação dentro da tua área, né, da tua área profissional, tá? Bom, então essa imagem que você vê aqui é um pequeno exemplo do que seria um programa dentro do Dynamo. A gente chama isso aqui de grafo, né? O grafo, ele é um diagrama composto desses blocos de construção que eu comentei, né? Que a gente chama isso aqui de nó, né? Isso aqui que seriam os tais dos nós, né? E esses nós, eles têm por trás deles código de programação, tá? Eles são caixinhas pretas que fazem alguma coisa. Aí você só vai ter que aprender o que cada caixinha dessa faz e como que você conecta essa caixinha de forma lógica para resolver um problema, tá? Esse grafo aqui em particular, ele serve para preencher parâmetros dentro das folhas de um projeto, tá? Então, aqui do lado esquerdo, né, a gente lê ele da esquerda para a direita, tá? Do lado esquerdo aqui ele está lendo todas as folhas do projeto, usando esses dois nós, tá? Esse categories aqui, o all elements of category. Então, no categories eu estou indicando que eu quero ler as folhas, tá? E no all elements of category, ele pega esse dado das folhas e procura no projeto inteiro todos os elementos folha. E aí, dentro de uma folha no Revit, né, que já usa o Revit, sabe que você pode preencher determinados parâmetros lá na folha e esses parâmetros serem referenciados lá no carimbo, né, da folha, né? Então, a ideia dessa rotina aqui é preencher parâmetros como aprovado por, checado por, projetado por e data de liberação da folha, tá? Então, aqui são os nomes dos parâmetros com seus respectivos valores, e do lado direito aqui você vê essa sequência de 4 nós que está preenchendo esses 4 parâmetros, tá? Então, esse é um pequeno exemplo do que seria um programa em Dynamo, tá? Em relação a exemplos de aplicação do Dynamo, tá? E também pré-requisito, né, para você usar o Dynamo. Será que existe algum pré-requisito? Olha, o único pré-requisito para você usar o Dynamo é que você conheça o Revit. Tá, professor, mas o quanto eu devo conhecer o Revit para ser capaz de trabalhar com o Dynamo de maneira eficiente, tá? Olha, se você já fez pelo menos um projeto em Revit, você já é capaz de entender como o Dynamo vai te ajudar,
tá? Não é necessário ter uma super experiência, né, de anos em Revit para você aprender o Dynamo, tá? É claro que quanto mais você souber de Revit, mais o Dynamo pode ser útil, tá? Porque senão também você pode correr o risco de querer criar programas para fazer coisas que o Revit já faz, e até com muito mais eficiência do que você poderia fazer com o Dynamo, tá? Então, o conhecimento que você tem do Revit vai te ajudar, inclusive, ao desenvolver programas no Dynamo, tá? Então, isso que é um ponto chave aqui. Então, pré-requisito para trabalhar com Dynamo é, se você fez pelo menos um projeto, né, completo dentro do Revit, isso já é o suficiente, tá? Fora isso, precisa de mais alguma coisa? Por exemplo, saber programar em alguma outra linguagem? Não, se você for aprender o Dynamo comigo, tá? Porque aí eu vou te ensinar, né? Eu vou pegar na sua mãozinha e vou te ensinar, né, a trilhar aqui no mundo da programação, né, da maneira mais didática possível, tá? Porque se você nunca viu programação na vida, isso pode ser um bicho estranho, tá? Se você conhece alguma linguagem de programação, legal, isso vai ajudar, né? Certamente vai encurtar, né, o seu caminho de aprendizado, tá? Mas não é estritamente necessário que você já saiba programar para mexer no Dynamo, tá? Tudo depende de como a coisa é apresentada para você, tá? Esse aqui é o ponto. Bem, então, falando um pouco mais sobre aplicações do Dynamo, falando sobre aplicações do Dynamo em processos de automação de modelagem, né? Eu coloquei aqui alguns exemplos dessa lista, acabamentos em paredes, por exemplo, aquela história da parede cebola, né? Isso é uma técnica, né, de modelagem no Revit para você representar os acabamentos das paredes de maneira explícita, tá? Para facilitar, inclusive, na extração de quantidades, né? Ter uma extração de quantidades mais precisa dos acabamentos, você fazer uso dessa técnica de parede cebola no Revit, né, é interessante. Porém, é bastante demorado, né, você modelar usando essa técnica de parede cebola, tá? Então, você pode criar uma rotina que te ajude com isso, tá? Como modelar parede cebola. Pisos por ambiente, eu posso criar uma rotina que leia de uma planilha a lista dos acabamentos de piso que eu quero, né, para cada ambiente do meu projeto, tá? E aí eu faço a rotina buscar lá essa informação na planilha e criar para mim os objetos piso dentro do meu projeto, tá? Sem que eu precise ter que modelar eles um a um, tá? Identificação de fiação. Isso é um outro tipo de aplicação mais voltada para o projeto de elétrica, né? Então, você pode também ter uma rotina que identifique os pontos de elétrica no projeto, né? Interruptores, tomadas, quadros, luminárias, né? Faça o traçado do circuito lógico ali, né? De elétrica daquele projeto, e também use dados que estão em planilhas de cálculo de elétrica para dimensionar cabeamento elétrico, né, que você vai usar, né, ali dentro do projeto, tá? Você saber quantos condutores fase, neutro, terra, retorno, você vai usar naquele projeto, tá? E aí você pode ter uma rotina que faça esse cálculo, dimensionamento do cabo e também insira, né, essa simbologia de fiação
né, dentro do projeto. Bom, aí você pode estar pensando assim, ok, professor, mas isso aí o Revit já não faz? Eu vou te dizer que não, tá? Ele não faz do jeito correto, tá? A parte de cálculo de elétrica no Revit não está coerente com as normas técnicas brasileiras, tá? Então, o que o pessoal acaba fazendo é produzindo o modelo BIM de elétrica, partindo do princípio que todo o dimensionamento já foi feito fora do Revit e só usa o Revit para fazer o modelo BIM mesmo, né? E fazer a compatibilização com as outras disciplinas de projeto, extrair algum quantitativo, tá? Mas toda a parte de dimensionamento, né, continua sendo ainda em aplicativos externos, tá? Acontece que com o Dynamo é possível você pegar toda essa calculeira, né, e trazer para rotinas, né, programas em Dynamo que vão resolver esse tipo de coisa. O Guilherme pergunta aqui se esse exemplo da elétrica e da hidráulica eu apresento no curso. Sim, Guilherme, eu apresento sim no curso, dou toda a orientação de como você pode desenvolver rotinas deste tipo, tá? As rotinas que eu uso nos cursos, eu ia dizer isso lá no final, mas vocês ganham essas rotinas, tá? Elas vêm junto com o material. Então, tem algumas rotinas até um pouquinho mais avançadas para vocês abrirem, destricharem, estudar aquilo ali, né? E tentar usar aquilo na produção das suas próprias rotinas, tá? Fora o período de esclarecimento de dúvidas que acontece logo após o término do curso, tá? Que você pode perguntar, né, qualquer coisa que não ficou claro durante o curso ou pedir alguma ajuda no desenvolvimento de alguma rotina que você quer fazer com o conhecimento do curso, tá? Bem, outros exemplos aqui de onde o Dynamo pode ser aplicado, tá? Identificação de inclinação de tubulação de esgoto, numeração de vagas de estacionamento e montagem de pranchas, né? Gerar as pranchas do projeto, né? Com aquelas mesmo tipo de vista, sempre você usa aquele mesmo tipo de vista, então sempre aquele mesmo layout de prancha, né? Então é bem tranquilo fazer isso com o Dynamo, tá? Já que acaba sendo uma tarefa bem repetitiva. Bom, legal. A Hector pergunta aí, se durante o curso temos alguma introdução, mesmo que básica, ao Python, como a documentação específica do Revit? Excelente pergunta, Hector. Sim, nas duas últimas aulas do curso, nós dedicamos exclusivamente ao Python, que é a parte mais avançada de programação dentro do Dynamo, tá? Então, nessas duas últimas aulas, é que eu apresento como é que você usa a linguagem de programação Python junto com a documentação da programação do Revit, tá? Para desenvolver rotinas. Então, você já sai, né, com uma boa noção aí de como usar o Python dentro do Dynamo, tá? E aí dou também uma série de referências de onde você pode aprender mais sobre esse tópico, porque ele é bem amplo, tá? Então, o curso ele passa por diversos assuntos, né? Como nós vamos ver aí um pouco mais à frente aqui na aula. Então, não dá para eu dedicar só ao Python, tá? Que é bastante coisa, né? Mas, com certeza, os exemplos mostrados já são um bom pontapé inicial para você fazer as rotinas que você quiser, tá? Bem, outros exemplos de aplicação aí do Dynamo, né? Na parte de gestão da informação, extração de quantitativos, né? É um exemplo clássico aí de onde você pode usar o Dynamo, checagem de regras do projeto,
né? Essa imagem que vocês estão vendo aí no canto inferior esquerdo da tela é uma imagem de um resultado, tá? De uma rotina no Dynamo que checa ambientes do projeto, né? E verifica se a área mínima de iluminação e ventilação está sendo atendida, né? Então, ele verifica os vãos de janela, né? Compara as áreas dos vãos de janela com a área do piso do ambiente e aplica lá uma relação matemática para ver se esses ambientes estão com iluminação e ventilação adequados, tá? E joga aí um relatório o projetista verificar o projeto depois, tá? Dimensionamento de projetos, essa é uma outra aplicação muito interessante para o Dynamo. Aqui no canto inferior direito do slide, vocês estão vendo aqui um mapa de cores falsas, né? Com um azulado e um avermelhado aqui. Isso aqui é uma rotina em Dynamo para projeto luminotécnico, tá? Então, se você faz projeto luminotécnico, né? Se você é um light design, essa é uma aplicação que você precisa, né, entender do Dynamo e como aplicar isso dentro de um projeto no Revit, tá? O Revit ele tem os seus comandos, né, para trabalhar com projeto de iluminação, mas a parte de cálculo, né, não é o cálculo assim melhor, tá? Então, não é um cálculo ponto a ponto, tá? É um cálculo mais genérico que o Revit oferece, tá? Acontece que dá para você desenvolver rotinas de cálculo, né, dentro do projeto com o Dynamo, tá? Aqui eu dei o exemplo de iluminação, mas poderia ser projetos de hidráulica, né? Fazer um cálculo de perda de carga, por exemplo, um cálculo de diâmetro de tubulação. Falei anteriormente da elétrica, mas também pode ser ar-condicionado, pode ser estrutura metálica, pode ser estrutura de concreto, estrutura de madeira, né? Tudo para você imaginar de cálculo de engenharia é perfeitamente possível desenvolver rotinas dentro dessa área, tá? Muito bem, então falei aí um pouquinho sobre o que é o Dynamo, quais as aplicações, por que você tem que se preocupar em aprender programação, e agora vamos fazer aqui a nossa demonstração da aula de hoje. Bom, o que eu separei para a gente ver o Dynamo em funcionamento para a aula de hoje, tá? Nós vamos fazer uma rotina bem simples, tá? A rotininha que ela vai fazer é o seguinte: ela vai olhar numa planilha uma lista de ambientes com o respectivo acabamento de piso, vai vir aqui neste projeto, identificar os ambientes, né? E colocar o elemento piso correto em cada ambiente. Então, neste exemplo, você já vai poder perceber que o Dynamo ele tem uma grande interação com o Excel, ele permite criar elementos, né, dentro do Revit, né, no caso vão ser pisos, permite trabalhar também com a geometria de elementos existentes no projeto, que no caso vão ser os ambientes, tá? Aqui nesse pequeno projeto, eu já tenho 2 ambientes aqui inseridos, tá? A planilha que nós vamos usar é essa aqui que eu vou abrir agora. O que tem aqui dentro dessa planilha? Nós temos aqui uma tabela com os acabamentos de piso, tá? Então, aqui nessa primeira coluna, nós temos os nomes dos ambientes que estão lá no projeto, e aqui nessa segunda coluna, nós temos os nomes das famílias de piso que serão usadas, né, dentro de cada ambiente, tá? Então, esta é a rotina que nós vamos fazer do zero agora e entender durante o processo
várias coisas sobre como o Dynamo funciona, tá? Então, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, o Dynamo ele não precisa ser instalado. Ele já vem pré-instalado do Revit. Então, aqui eu estou com o Revit 2022, na aba gerenciar aqui, tá? Estou com a interface do Revit em português. Tem aqui programação visual e Dynamo. Vamos clicar aqui em Dynamo. Ele vai abrir o ambiente de desenvolvimento do Dynamo, que é esse daqui. Vou maximizar aqui a janela, tá? E eu vou começar iniciando aqui uma nova rotina, clicando nesse botãozinho de novo aqui, ó. Bom, esta é a interface, né, do Dynamo. Eu vou salvar isso daqui, deixa eu colocar aqui. Vou colocar eu aqui no cantinho direito. Pronto. E agora eu vou salvar, né, essa rotina, a gente chama de rotina, os programas criados pelo Dynamo. O nome dessa rotina aqui vai ser modelagem de acabamentos piso. Uma coisa importante que você tem que entender aqui já logo de cara é que os programas do Dynamo são arquivinhos, tá? Que podem ser carregados em qualquer projeto, tá? Eles não ficam associados a um projeto do Revit, tá? Você pode criar programas que funcionam em vários projetos do Revit, desde que as condições, né, que você estabeleceu para a rotina funcionar estejam presentes, né, dentro ali do projeto, tá? Como, por exemplo, neste caso aqui, as famílias de piso que eu estou relacionando lá na planilha têm que existir, né, elas cadastradas no projeto, tá? E os nomes dos ambientes que eu vou relacionar na planilha também tem que bater com os nomes dos ambientes que estão no projeto, tá? Então, dadas essas condições, né, a rotina ela vai funcionar, né, em qualquer projeto que atenda esses requisitos, tá? Então, qual é a primeira coisa que a gente vai precisar fazer aqui na nossa rotina? A gente vai precisar ler aquela planilha, tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Bom, aí na tela aqui do Dynamo, a gente tem um painel chamado Library, que fica aqui do lado esquerdo, e é aqui que estão todos aqueles blocos de construção para desenvolver as rotinas, tá? Então, eu vou pegar aqui dentro dessa seção Import, Export, Data, eu vou pegar aqui o nó que vai permitir ler dados lá do Excel, tá? Esse nó aqui, Import Excel. Vamos pegar ele aqui. Esse é o nó Import Excel. Bom, e o que esse nó precisa para funcionar? Ele precisa saber qual é o arquivo Excel que ele precisa entrar, ele precisa saber o nome da planilha dentro desse arquivo que ele tem que ler, ele precisa saber se os dados que estão dentro dessa planilha você vai querer que sejam lidos exatamente na formatação que eles aparecem da célula, ou seja, o que é número vem como número, o que é texto vem como texto, tá? O que é data vem como data, tá? Então, por padrão, esse nó ele lê os dados lá da planilha na mesma formatação que eles estão nas células, né? Eventualmente, você pode ler tudo como se fosse texto, tá? Não será o caso aqui, tá? Nós vamos ler os dados na mesma formatação que está lá no Excel. E aqui uma entrada que é para exibir ou não a janela do Excel logo depois que ele ler os dados, tá? Bom, dentro de um nó, nós vamos ter as portas de entrada e as portas de saída, que neste caso só tem uma saída, tá? Então, nessa primeira porta de entrada aqui, eu tenho que informar o nome do arquivo Excel. Bom, aí para informar o nome do arquivo Excel, né, como é que eu vou fazer? Aqui mesmo dentro de Import, Export,
eu tenho aqui File System, e dentro de File System, eu vou ter aqui dois nós que vão me ajudar aqui neste caso, tá? O nó File from Path, esse daqui, File from Path. Então, clicando nele, ele insere este nó, e o nó File Path. Bom, então, o nó File Path, a ideia dele é você apontar para um arquivo dentro do seu computador. Eu vou clicar aqui no procurar, vou indicar aqui o arquivo Excel, para facilitar, eu deixei tudo na mesma pasta, tá? E aí, eu vou indicar esse arquivo para este nó, e ele vai me retornar aqui uma coisa que a gente chama de ponteiro de arquivo, que é uma variável em memória que aponta para um arquivo no seu computador, tá? Muito bem. Vou indicar aqui esse ponteiro de arquivo para a entrada file. Para a entrada sheet name, eu vou indicar o nome da planilha. Bom, então, para indicar o nome da planilha, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar aqui dentro da biblioteca input basic string. String é um termo em programação que a gente usa para texto, né? Tudo que é texto, a gente fala, é um dado string, tá? Então, aqui eu vou colocar o nome da planilha dentro desse arquivo que eu preciso ler. A planilha se chama pisos. Muito bem, então vou conectar, né? E na hora que eu conectei, ele rapidamente abriu a planilha aqui em primeiro plano, né? Na frente do Dynamo, tá? Ele abriu aqui a planilha, ó. Ele leu aqui a planilha. Eu vou minimizar aqui a planilha para eu voltar para a janela do Dynamo, né? E aí a gente pode, passando o cursor aqui embaixo, ver o que é que ele retornou aqui na saída. Ó. Retornou esses dados aqui, que se a gente observar, né? Esses dados aqui, diminuindo aqui a telinha do Excel, colocando lado a lado aqui, olha só. Esses dados aqui, que vocês estão vendo à esquerda, são exatamente os dados que estão dentro do arquivo Excel, dentro da planilha. Certo? Muito bem. Então, esse primeiro passo aqui está feito. Tá? Então, eu posso selecionar esses nós todos aqui, fazendo uma janela, e usar um recurso que fica aqui no menu editar, chamado criar grupo. Né? Qual que é a ideia desse criar grupo? É criar essa caixa, envolvendo aqui os nós, e é uma maneira de você identificar o que é que esse pedaço do programa está fazendo. Tá? Então, aqui eu posso colocar um texto explicativo. Tá? Então, aqui, leitura dos tipos de piso por ambiente. Bom, para criar o grupo, você pode dar o Ctrl+G, né? Pode dar um Ctrl+G, e aí ele cria aqui um grupo. Tá aí. Bom, então temos esses dados, né? O que é que a gente vai fazer agora na sequência aí, né? Bem, a gente precisa selecionar aqui no projeto os ambientes, tá? Os ambientes, esses dois itens aqui, ó. Bom, para selecionar os ambientes, nós vamos usar aqui na biblioteca, na seção Revit,
selection, eu vou usar este nó aqui, all elements of category all elements of category in view. Aí aqui eu preciso dizer qual é a categoria de elemento que eu quero selecionar, que está visível nessa vista, né? E qual é a vista. Bom, a categoria eu vou informar com esse nó categories, está dentro do selection aqui, ó. Aí aqui eu vou dizer que eu quero os ambientes. Conecto aqui e view seria a vista corrente, né? Como é que eu faço para obter a vista corrente? A vista corrente, eu vou aqui em Revit, Application, Document, Revit Application Document, e aí eu vou usar dois nós. Vou usar esse Active View e vou usar esse Current. Muito bom. Então, o que esse document.current faz? Ele é um nó que retorna uma referência para o projeto que está aberto, né, lá na tela do Revit. Aí, quando eu conecto esse nó no nó Document Active View, ele retorna aqui, ó, a vista em que eu estou trabalhando lá no Revit, tá? Essa vista de planta de piso aqui, chamada nível 1, tá? Então, se a gente olhar aqui o que ele retornou, olha lá, ó, Floor Plan View, nível 1. Agora eu conecto isso aqui e eu tenho essa lista aqui de ambientes, tá? Então, aqui eu posso dar o Ctrl G, dando o botão direito no fundo do grupo, eu posso mudar a cor aqui do fundo do grupo. Escolher um verde mais escurinho para não ficar tudo da mesma cor, tá? E aqui a seleção dos ambientes na vista corrente. Muito bom. Bom, agora eu tenho que desenvolver uma lógica que ela vai fazer o seguinte, essa lógica. Ela vai relacionar cada um desses ambientes que estão no projeto com um determinado grupo de informações aqui na minha planilha, tá? Que poderá ser esse segundo grupo aqui ou esse terceiro grupo aqui. O primeiro grupo não conta, porque esse primeiro grupo aqui é o cabeçalho da planilha, tá? Então, nós vamos desenvolver essa lógica, que é um depara dos ambientes que estão no projeto com as informações que estão na planilha, tá? Bom, como é que a gente vai fazer isto? Bom, se a gente observar na nossa planilha, nós temos aqui, ó, sala 1, sala 2, né? Que é justamente, olhando no projeto, clicando em um ambiente, a informação que está no parâmetro nome de cada ambiente. Então, esse parâmetro nome, ele vai ser usado para selecionar, né, o ambiente lá no projeto e associar esse ambiente a uma determinada informação que está na planilha, tá? Então, essa vai ser a informação de ligação, né, entre o Revit e o arquivo Excel, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai ler esse parâmetro name, né, nome, dentro do ambiente. Então, vamos lá.
Para saber o nome de um ambiente, eu venho aqui dentro de Revit Elements, e dentro de Elements, eu procuro na letra R de rato, Room, que é ambiente, e dentro de Room, eu vou pegar o Name, que é o nome do ambiente. Pronto. Então, vamos conectar a lista de ambientes aqui, e pronto, temos os nomes dos ambientes. Tá? Muito bem, então, agora, lá da planilha, eu vou fazer uma lógica aqui que ela vai fazer o seguinte, tá? Ela vai pegar essas duas informações aqui que estão na planilha, ó. Essas duas aqui. Então, como é que eu vou fazer isso aí? Eu vou mandar primeiro ele eliminar o cabeçalho, tá? Bom, a partir de agora eu vou começar a chamar os nós pelo botão direito do mouse, tá? Essa tem uma outra maneira de chamar nós dentro do Dynamo. O nó que a gente vai precisar aqui agora, ele se chama list, ponto, rest of items, rest of items. Conectar essa lista que veio do Excel deste nó. E olhando o resultado, a gente observa que o que esse nó fez foi só eliminar esse primeiro item aqui, ó. Ele eliminou o cabeçalho da planilha e me retornou, né, essas linhas aqui da planilha, tá? Essa daqui e essa daqui. Cada grupinho desse aqui representa uma linha na planilha, né? Como você já deve ter percebido, tá? Bem, agora, dessa lista aqui, me interessa esses dois dados aqui, ó. Então, aí eu vou usar botão direito, list.firstItem. First item. E aí vou conectar esse nó aqui, vamos ver o que acontece. Bom, aqui ele pegou first item, seria o primeiro item, né? O primeiro item desta lista aqui seria esse daqui, tá? Por isso ele retornou isso daqui, ó. Sala 1, piso laminado de madeira. Mas eu quero o primeiro item dentro de cada listinha dessa, tá? Então aí eu tenho um recurso aqui na porta do first item que eu vou ligar, se chama utilizar níveis, e esse recurso serve para você aplicar um determinado comando na lista em um determinado nível da lista, tá? As listas, elas podem ter vários níveis, né? Uma lista dentro de outra lista, dentro de outra lista e assim sucessivamente, tá? Aqui nós temos uma lista de 3 níveis, né? L3, que é esse nível aqui superior, L2 seria o nível dessas sublistas, e L1 seria cada elemento aqui individualmente, tá? Bom, quando eu digo L2, ele entende que ele tem que aplicar o first item nessa lista, aplicar o first item nessa lista, tá? E aí eu tenho sala 1, sala 2. Muito bem, então, esses dados aqui vieram do Excel, certo? Então, eu vou teclar aqui Ctrl+W. Ctrl+W, ele insere essa notinha aqui, que clicando 2 vezes em cima, a gente pode escrever aqui, ó, dados do Excel. Só como uma nota, para a gente não esquecer. Já esses outros aqui, Ctrl+W, dados dos ambientes. Bom, o próximo passo aqui dessa lógica de depara que nós estamos fazendo é perguntar para cada ambiente
se ele é sala 1 ou sala 2. Bem, olhando aqui a lista, fica claro para nós humanos que o primeiro ambiente é sala 1 e o segundo ambiente é sala 2, tá? Mas isso é porque nós estamos vendo a lista. Software não tem olhos. Software enxerga o quê, na verdade? Né? Ele usa o quê para enxergar, né? Ele usa padrões, tá? Então, aqui o padrão seria esses textos, tá? Essas palavras. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dar botão direito e vou chamar um nó, que é o nó de igualdade, né? Ele tem o igual duplo aqui, é esse daqui, ó, que tem duas entradas. E aí, para cada ambiente, eu vou perguntar se ele é sala 1 ou sala 2. Bom, aí aqui, o que aconteceu, né? Ele acabou aplicando o comando, mas ele aplicou só fazendo a combinação deste com este, depois deste com este, tá? Mas não é bem isso que eu estou querendo, tá? Eu quero que ele faça uma pergunta por vez, né? Para cada ambiente. Então, aqui eu vou mudar a maneira como ele vai combinar essas duas listas, tá? Eu vou dar o botão direito, amarra, produto cartesiano. O que significa isso daí? Significa que, para esse primeiro ambiente aqui, ele tem que fazer a pergunta: ambiente, você é sala 1? E depois, ambiente, você é sala 2? Tá? E aí, para esse segundo ambiente, também ele vai fazer duas perguntas. Ambiente, você é sala 1? Ambiente, você é sala 2? E aí o ambiente vai responder sim ou não para essas duas perguntas. Tá? Então, aqui para o primeiro ambiente foi feita a pergunta: ambiente, que é esse daqui, você é sala 1? Aí ele disse sim, que é true, verdadeiro. Depois, ele, para esse mesmo ambiente, ele perguntou: ambiente, você é sala 2? Não, falso. E o mesmo ele fez, né, na outra lista. Tá? Então, isso que a gente fez aqui foi combinar, né, os dados que estão no Excel com os dados que estão no projeto, no caso aqui, os dados dos ambientes. Tá? Então, aqui a gente fez o depara. Tá? Agora, a gente precisa usar esse resultado aqui do depara para selecionar aqui desta lista aqui de trás, ó, um desses dois grupos aqui de informação. Tá? Legal. Então, como é que a gente vai fazer isso? É só a gente perguntar para cada uma dessas listinhas onde aparece a palavra true, né? Onde é que deu sim, né, na resposta, né? Onde é que deu o match, né? Para aqueles aí que estão usando o Tinder. Então, perguntar aqui onde é que deu o match aqui nesse igual aqui. Então, vamos lá. Vamos botar um direito. Eu vou usar aqui um nó chamado list.indexOf. List.indexOf. O que esse nó faz aqui? Você passa para ele uma lista, passa para ele o que você quer procurar na lista, tá? O que eu quero procurar? Eu quero procurar o valor true. Tá? Então, eu vou fazer a indicação desta forma. Eu vou clicar duas vezes aqui na tela. Isso vai abrir esse nó chamado Code Block. Aqui eu vou escrever a palavra true em minúsculo. E vou conectar aqui.
Vamos ver aqui. Ó, aqui deu -1. É porque eu tenho que mudar a primeira porta, utilizar níveis para nível 2, para que ele aplique esse comando aqui, nesse nível e nesse nível, tá? Nessa lista e nessa lista, tá? Então, ele veio aqui nessa lista, procurou onde é que estava o true. Achou aqui, que é o índice 0, por isso que deu 0 aqui. Nessa outra lista, ele achou o true aqui no índice 1, por isso que o índice 1 apareceu aqui. Tá? Então, esse 0 e 1 são as posições onde o verdadeiro apareceu dentro dessa lista e dentro dessa lista. Nessa lista apareceu na posição 0 e nessa lista apareceu na posição 1. Tá? Índice é uma outra palavra para posição, tá? Em programação. Beleza. Aí, o que a gente usa aqui agora? Bom, a gente tem esses índices, e esses índices a gente vai usar para selecionar aqui nessa lista que ficou para trás, ora essa lista, ora esta lista, tá? Muito bem, então, vou usar aqui um outro nó, botão direito, list.get item at index. Item at index. Então, eu pego essa lista de índices, conecto aqui, e aqui no list eu conecto com o rest of items, que tem todas as linhas da planilha, com exceção cabeçalho. Tá? E daí eu vou ter aqui no final que o primeiro ambiente lá do meu projeto, que ele conseguiu selecionar, o piso que eu vou usar nesse primeiro ambiente vai ser piso laminado de madeira. E o segundo ambiente, que ele conseguiu selecionar lá no projeto, o piso vai ter que ser piso cerâmico. Tá? Aqui nesse projeto, eu já tenho, se eu vier aqui na aba arquitetura, piso, eu já tenho essas famílias de piso que eu estou referenciando na planilha, tá? Tá aqui, ó, piso cerâmico e o piso laminado de madeira, tá? Já existem esses pisos aqui, tá? Muito bem. Então, agora a gente vai ver a conclusão aqui da nossa rotininha, tá? Bom, aqui o que eu vou precisar, só os nomes das famílias. Então, aqui eu vou usar um nó chamado list.lastItem. List.lastItem. No nível 2, conecto aqui e eu tenho os nomes dos pisos, né? Das famílias de piso. Então, aqui, se eu der um Ctrl W, isso aqui é finalmente os pisos, tipos de piso por ambiente, tá? Tipos de piso por ambiente. Esse que é o significado desse último dado aqui. Muito bem, então terminamos a nossa lógica do de para. Então, aqui eu vou dar o Ctrl G, vou dar aqui o fundo, colocar um cinzinha, e aqui seria a nossa lógica de para dos ambientes com os dados do Excel. É isso que a gente fez aqui. E agora o grande finale, precisamos modelar os pisos com essas informações que a gente conseguiu obter aqui, tá? Bom, para modelar piso, a gente vai vir aqui em Gravity, depois em Elements,
depois em floor, e aqui nós temos alguns nós que nos permitem modelar pisos. Eu vou usar esse segundo nó aqui, o by outline type and level. Vou usar esse segundo aqui. Vamos puxar ele aqui para a tela. O que esse nó precisa para funcionar? Precisa do contorno dos pisos, precisa do tipo de piso e precisa do pavimento. Tá? Então, eu vou informar essas entradas aqui, uma de cada vez. Começando aqui por esta level. É o pavimento onde os pisos vão ser modelados. Tá? Bom, para informar esse pavimento, eu posso fazer isso de diversas maneiras, tá? Mas eu vou fazer aqui de uma maneira mais simples, que é vir aqui em Revit Selection e vou pegar um nó que se chama Levels. Esse nó, ele me dá uma lista de todos os pavimentos que existem nesse projeto. Eu quero nível 1. Então, vou conectar aqui. Bom, o floor type seria o nome, seria a família de piso, tá? Floor type é tipo de piso, né? Família de piso dentro do Revit. Só que o que eu tenho aqui são os nomes das famílias de piso e não as famílias de piso, exatamente, tá? Eu tenho só os nomes. Então, eu tenho que ter um nó. Eu não posso conectar isso aqui diretamente aqui. Tem que acontecer alguma coisa no meio do caminho aqui. Ou seja, eu tenho que perguntar para o Revit onde é que está a família que se chama piso laminado de madeira e onde é que está a família piso cerâmico. Tem que perguntar lá para o Revit isso. E aí, como é que eu faço essa pergunta para ele? Vamos ver aqui, dentro de Revit, Elements, Floor Type, aqui, passou, Floor Type, e dentro de Floor Type, eu vou usar esse daqui, By Name, esse nó, se você passar o nome de uma família de piso, um nome válido, ele retorna aqui na saída a família de piso. Tá? Aqui tem uma diferença sutil, né, da lista Last Item para essa lista aqui, que tem esse código, né, na frente do nome aqui, né? Esse aqui é o que a gente chama de ID, né, do elemento. É o RG, né, que cada elemento dentro do Revit tem. Tá? Então, a família de piso laminado de madeira tem essa identificação dentro do Revit, tá? Dentro do projeto. Tá? A de piso cerâmico tem essa outra identificação. Tá? Muito bem, então eu vou conectar esse floor type aqui. E agora só está faltando mais uma entrada para a gente informar aqui para o nó que cria piso, que são os contornos dos ambientes. Tá? Para obter o contorno dos ambientes, a gente vai vir aqui de novo dentro de Elements, né? Revit Elements, Room. Vamos pegar aqui Room. E dentro de Room, a gente vai pegar Finish Boundary. Finish Boundary. Esse nó, Finish Boundary, quando você informa para ele um ambiente, ele retorna o contorno do ambiente. Tá? Então, eu posso vir aqui
e indicar para essa entrada room, eu vou indicar aquela lista de ambientes, né, que eu peguei aqui atrás, ó. Esse que está aqui no All Elements of Category in View. Então, eu conecto aqui. Deixa eu só puxar isso aqui mais para baixo, para não ficar dando interferência e a gente vê direitinho de onde é que estão vindo os dados, né? Tá? Então, aqui, ó, a lista de ambientes e lá na frente nós temos as curvas. E quando a gente ligou a lista de ambientes aqui, olha o que aconteceu aqui atrás na tela do Dynamo, né? Ele tem esse plano de fundo aqui, né? Se eu vier aqui no canto superior direito da tela e clicar nesse primeiro botão aqui, ele muda o modo de visualização aqui do Dynamo e eu consigo dar zoom e pan nesse plano de fundo, ó, apertando o botão direito do mouse, segurando e arrastando, né? Você gira a câmera, né? Aí dá para ver direitinho aqui o contorno bonitinho que ele selecionou, né, de cada ambiente. E é esse contorno que eu vou usar para o meu piso. E aí eu conecto isto aqui no Outline Curves e aguardo até que ele faça a modelagem. Bom, o Hector pergunta aqui, eu não conseguiria filtrar o tipo de piso por um parâmetro que contém um código específico? Sim, você poderia ter lá um parâmetro na família de piso com esse tal código que você se referiu, tá? Esse código ele teria que ser informado aqui na planilha, né? Nessa coluna B, e aí você só teria um pouquinho mais de trabalho, porque você teria que procurar qual família de piso tem esse código que você informou aqui, tá? Ou esse código poderia ser o próprio tipo, né, da família de piso, o que já simplificaria bastante, ao invés de usar um parâmetro. Tá? O nome da família de piso pode ter exatamente esse código que você está colocando aí. Tá? Então, aí ficaria bem fácil de resolver, não mudaria absolutamente nada nessa lógica que a gente acabou de fazer. Tá? Vamos maximizar aqui. Isso aqui, vamos dar um Ctrl G. Modelagem dos pisos. Salvar e executar. Pronto. Vamos ver aqui na saída. Olha lá, retornou esses dois pisos. E aqui ele modelou os dois pisos. Ó. Então, na sala 1, ele usou o piso laminado de madeira. Se a gente olhar aqui na planilha Excel, está correto, ó, piso laminado de madeira. E na sala 2, ele usou piso cerâmico, tal como a gente indicou aqui na planilha na sala 2, ó, piso cerâmico. Tá aí. Então, isso aí foi um exemplo legal aí de como você pode usar o Dynamo para criar, né, elementos dentro do modelo. Tá? Bem, dúvidas aí gerais? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse exemplo aqui? Tranquilo? Mande um ok aí no chat. Se não ficou dúvidas.
Muito bem. Então, voltando aqui na nossa apresentação, legal. Então, você viu aí este exemplo, né, de como que o Dynamo pode ser trabalhado ali, né, para resolver um problema prático do dia a dia de projeto. Aí você pode estar pensando assim, legal, professor, mas eu quero aprender a usar esse troço aí para valer. Quero aprender a usar o Dynamo aí, dominar o Dynamo, ficar um mestre, né, no Dynamo. Como é que eu posso fazer? Né? Bem, aí tem duas maneiras, né? Você pode tentar aprender sozinho, participando de aulas como essa, que você não paga absolutamente nada, ou você pode ir lá no YouTube e minerar lá alguns canais sobre Dynamo e reproduzir os exemplos que são mostrados nesses canais e tentar entender o que está acontecendo. Você pode aprender dessa forma, né? Ser totalmente autodidata. Né? Só que eu te digo que a segunda forma é muito melhor, né? Que é com alguém que tem muitíssima experiência na aplicação dessa ferramenta profissionalmente, né? Entende o que é que está sendo apresentado, né? Quais são as minúcias, né? Que você tem que se preocupar, né? É muito melhor você ter um professor, né, te orientando nisso. E aí o ideal é que você faça um treinamento mesmo numa ferramenta como essa para você ganhar proficiência, né, e conseguir usar a ferramenta no seu dia a dia, tá? Bem, então eu gostaria de falar um pouco sobre o treinamento, né, que eu tenho de Dynamo, tá? Antes disso, eu vi que alguém perguntou mais algumas coisas aqui. A Evelyn perguntou se os nomes das salas forem invertidas, os pisos também serão invertidos? Certamente. Aquela lógica lá, né, vai mudar, né? Porque ele vai dar uma outra combinação de pisos, né? Se a gente colocar o piso da sala 1 na sala 2, o da sala 2 na sala 1, né, inverter lá na planilha os nomes, né, a gente vai ter um resultado diferente lá dentro do Revit, né? Aí tem aí a dificuldade é entender as funções dos nós. Pois é, Hernani, é por isso que o curso, né, é interessante, porque no curso você vai explicar, né, ou melhor dizendo, você vai entender, né, o que cada nó faz, quando você deve usar cada nó, tá? É claro que são muitos nós, tá? Numa ferramenta como o Dynamo, você tem muitos tipos de nós diferentes, tá? E aí no curso, o que que eu faço? Eu mostro para vocês os nós que são essenciais você saber e te ensino a entender como outros nós funcionam. Então, a gente pega alguns nós que não são abordados nem no material, e aí eu coloco aquele nó na tela e te ensino como você faz para descobrir o que aquele nó faz, tá? E aí essa receita de bolo você pode usar para entender todos os nós do Dynamo. Então, aí com o tempo, você acaba dominando bem mesmo a ferramenta, tá? Depois de alguns meses aí aplicando a ferramenta. Então, vamos lá. Como o mestre Oda está dizendo aí, né? Curso de Dynamo, fazer eu devo. Então, vamos entender o que é o curso de Dynamo aí que eu ofereço, tá? É um treinamento totalmente online, com as aulas ao vivo, nesse esquema que vocês participaram aqui, tá? A diferença é que o microfone fica aberto e você pode se pronunciar aí a qualquer instante e falar: "Ô, professor, espera aí, não entendi como é que é isso aí, explica de novo." Aí eu explico de novo.
tá? Não tem problema nenhum. Você pode me interromper, perguntar, né? Só não pode falar de política, religião, time de futebol, tá? Desde que seja coisas relacionadas ao curso, tá? Você pode falar, tá? Então, esse treinamento, ele é gravado também, tá? E as aulas, elas ficam disponibilizadas para visualização, tá? Durante 60 dias, lá no meu site, tá? Vou mostrar para vocês aqui como é que é o formato que fica lá no site. Olha só, quando vocês compram o curso, vocês acompanham, né, a aula ao vivo, e aí eu posto aqui no site, você tem que se cadastrar, né, no meu site, aí eu posto aqui a aula, aí você entra, né, loga lá, entra e vai assistindo as aulas, tá? Então tem aqui um pequeno resumo do que foi tratado na aula, e aí você assiste aqui, fica disponível para você durante 60 dias, tá? Existe uma emissão de certificado, tá? Quando o curso termina, na mesma semana você recebe um certificado, né, com a quantidade de horas do curso, e aí fica um período de 60 dias, né, que é o período que você vai ter acesso ao curso, para você tirar dúvidas sobre qualquer coisa que você reviu nos vídeos. Tá? Tem um grupo WhatsApp que eu monto da turma, e aí você pode se comunicar comigo nesse grupo, tá? Durante esse período de 60 dias, para tirar suas dúvidas. Tá? Você pode usar esse período tanto para tirar dúvidas relacionadas aos tópicos que eu abordei ali dentro do curso, quanto até mesmo como aplicar aqueles tópicos em problemas reais que você precisa enfrentar. Tá? Então, nesse pacote, você acaba ganhando uma mini consultoria, né, de Dynamo, né, dentro desse pacote. Então, você faz o curso e ainda ganha essa mini consultoria, né, essa mini mentoria de Dynamo, né, aplicada aos problemas que você precisa resolver. Tá? Tem uma apostila que eu desenvolvi, essa apostila totalmente em português, existe uma carência grande de material em português, em Dynamo, né, material de qualidade em português, então esse aqui é um material legal, uma apostila de quase 100 páginas, né, para você destrinchar, né, aí o Dynamo, tá? Tem aí 10 capítulos aí na apostila para você se deliciar com os assuntos aqui relacionados ao Dynamo, tá? Dando uma visão geral do que é abordado aula a aula, tá? São 12 aulas, tá? São 12 aulas de 2 horas cada, então dá 24 horas, né, de aulas. As aulas, elas são transmitidas ao vivo das 19 às 21 horas, tá? Como elas são gravadas, você pode assistir só a gravação se você quiser, embora eu recomendo fortemente que você participe da aula ao vivo, que é muito mais legal, tá? Então, o que é tratado aí na aula 1? A parte introdutória do Dynamo, né? Aplicações e tal, é um pouco do que eu falei aqui nessa aula no início, né? É abordado aqui com mais alguns outros pontos que eu não toquei na aula de hoje, né? Aí a gente já entra lá no Dynamo, entende um pouco da anatomia do grafo, né? As partes de um grafo, as partes de um nó, os tipos de entrada. Aí na aula 2 tem uma parte bem legal, onde a gente vai interagir com a matemática, né? Dentro do Dynamo,
criando formas geométricas complexas. Tem um exemplo de uma cobertura que a gente faz usando expressões matemáticas, né? E essa cobertura, né, tem uma forma bem interessante, né? E você consegue levar essa geometria para dentro do Revit e trabalhar com ela lá dentro. Aí temos uma parte que é bastante importante no curso, que é sobre listas, né, que é a principal estrutura de dados do Dynamo. Então, eu reservo 2 aulas só para falar de listas, então as operações essenciais de listas. Aí nós temos uma aula só para falar da parte de seleção de elementos no modelo, né, as diversas técnicas que você pode usar para selecionar elementos no modelo, e ler e preencher parâmetros. Uma parte para trabalhar com manipulação de textos, arquivos CSV, que você tem que quebrar eles, né, em colunas, né? Então, como é que você trabalha com texto, né, dentro desse tipo de arquivo. Aí, nessa mesma aula, a gente pega a parte de Excel, tanto a parte de importar quanto exportar dados, né? Funções de manipulação de geometria, né? A gente vai abordar aqui na aula 7, trabalhando com cores, né? Também, como a gente pode usar essas cores como saída de um programa, né? As cores podem ser usadas para mostrar regiões do modelo que tem as características que você está procurando, tá? Ou pode ser também o resultado de um cálculo de engenharia, né? Então, como é que você usa as cores dentro do contexto de programação com o Dynamo. A gente vê algumas técnicas de inserção de famílias, tanto 2D quanto 3D, aprende como criar o nosso próprio, a nossa própria biblioteca de nós personalizados, usando o recurso de nó personalizado. Aí tem instalação de pacotes, né, que são extensões que você pode instalar no teu Dynamo para diversas aplicações. Aí eu falo um pouco sobre os tipos de pacote que existem, né, como que você instala e usa um pacote, tá? Aí nós temos, eu tinha falado no começo da aula, duas aulas de Python, mas na verdade são 3, tá? Esse novo modelo do curso que eu vou dar agora em novembro, ele aumentou uma aula, né, para falar um pouco mais sobre essa parte de Python que o pessoal pediu muito nas outras edições desse curso, tá? Inclusive tem gente que vem de outras turmas, né, que fizeram já o curso de Dynamo comigo, mas na época que o Python era só uma aula, tá? E aí eles voltam de novo nessa aula aqui só para ver o Python, tá? E aí nessas 3 últimas aulas, né, as aulas 10, 11 e 12, é onde eu ensino mesmo alguns princípios de como programar em Python, tá? Aí é programação textual mesmo dentro do Dynamo, e ensino como é que você faz para usar a documentação da programação do Revit, que a gente chama de API, né? A API é a biblioteca de programação que a Autodesk oferece dentro do Revit para você desenvolver plugins dentro do Revit, tá? A gente não chega a desenvolver plugin, porque isso é um curso de Dynamo, tá? Para desenvolver plugin é usado outra tecnologia, não é Dynamo, tá? É programação em C#, que é um outro conhecimento, tá? Então, eu dou nessa parte aqui do curso uma introdução a como que você lê, né, a documentação de programação do Revit, e dou todas as referências sobre como você pode aprender a programar plugins, tá? Que aí já é um outro nível de desenvolvimento de programas dentro do Revit, tá? É um nível acima do Dynamo. Ok? Então, esses são os tópicos
aplicados em cada uma das aulas. A próxima turma desse treinamento está previsto agora para novembro, do dia 7 ao dia 23, né? Já descontando o feriado, né, de 15 de novembro. As aulas elas vão ser de segunda a sexta, sempre das 19 às 21 horas, tirando o dia do feriado, tá? Que é a única exceção. Então, aí as aulas vão até dia 23, ok? Bom, o curso, o valor dele é de R$ 800, tá? Lá na minha loja virtual. Atualmente ele está com o desconto lá de 40%, né? Esse desconto ele só vai até amanhã, tá? Depois ele volta para o valor normal, tá? Então, com esse desconto de 40% pago à vista, né? O curso ele sai por só R$ 480, tá? Aí, se você não puder pagar à vista, você pode pagar em até 10 vezes sem juros, aí é aquele valor de 10 de R$ 80, tá? Só que vocês estão participando aqui desta aula, tem uma vantagem em relação a quem não participou. Vocês podem ganhar agora a bolsa de 50%, tá? Eu vou sortear algumas bolsas de 50%, isso vai depender da quantidade de alunos que nós temos aqui. Temos 10 alunos presentes. Eu vou colocar agora aqui num bloquinho de notas os nomes de vocês e vou sortear somente a galera que está aqui. Nada mais do que justo, né? Porque teve um número aí de inscrições, mas infelizmente não veio todo mundo, né? Então vamos lá. Quem que está aí? Temos o Hernani. Temos a Evelyn. Temos o Felipe. A Giovana. O Guilherme. O Hector. O Michel. O Nicolas. O Steve. A Susan. E... Vamos ver se tinha mais alguém aqui. Já está todo mundo aí. Não esqueci de ninguém. Deixa eu ver. Não esqueci. Tinha mais um aí. Acho que essa pessoa saiu no meio da aula aí. Bem, mas vamos lá. Eu vou sortear 3 bolsas de estudo, tá? De 50%. Eu vou fazer 3 sorteios. 3 dessas pessoas aqui vão ganhar a bolsa de 50% de desconto no meu curso, tá? Aí eu vou mandar esse cupom de desconto. Você pode fazer aí a aquisição do curso no site que eu vou informar aqui agora, que é este site aqui. Esta é a página de vendas do curso. Eu já vou passar o link aqui agora no chat. Tá aí. Esse é o link da página de venda aí do curso. E vamos ao sorteio, então, dessas 3 bolsas de estudo, tá? Então, vou abrir aqui meu site de sorteio. E vamos fazer o nosso primeiro sorteio.
Vamos pegar essa galerinha aqui. Boa sorte a todos, que rubem os tambores. E vamos à primeira bolsa. Sortear. Hernani. Parabéns, Hernani. Hernani ganhou aí uma bolsa de 50% para o curso de Dynamo. Então, já vou colocar aqui seu nominho separado. Vamos agora com o resto aqui da galera. Recarregar a página. Boa sorte a todos. Vamos à segunda bolsa. Steve. Parabéns, Steve. Você ganhou a bolsa de 50% para o meu curso de Dynamo, a turma que começa agora dia 7. Então, todos esses que estão ganhando as bolsas vão receber aí o cupom de desconto, aí por e-mail, tá? E aí é só entrar lá na página de venda do curso e fazer a aquisição. Então, vamos agora para a terceira e última bolsa de estudo. Boa sorte a todos novamente. Susan. Parabéns, Susan. Você também ganhou a sua bolsa de 50%. Bolsas de 50%. Eu sempre faço, tá? Esses sorteios aí nas minhas aulas gratuitas, tá? Então, se você não ganhou, não fique triste. Vão acontecer outras oportunidades. O curso ele começa no dia 7, então, normalmente, uma semana antes de começar o curso, eu faço outro evento deste, tá? Aí você já pode ficar ligado lá no meu perfil no Instagram, é por lá que eu costumo divulgar, tá? E aí, de repente, se você não ganhou hoje, pode ganhar na próxima aula, que deve ser uma semana antes do início do treinamento, tá? E aí, nessa outra aula, vou mostrar outro exemplo, né? Vai ser diferente desse daqui. A parte inicial costuma ser a mesma, mas a parte de exemplos, tá? Eu mostro outros exemplos, tá? Bem, alguém gostaria de tirar alguma dúvida geral aqui sobre tudo que foi dito sobre o curso, o exemplo que nós vimos aqui na aula? Mande um ok aí no chat. E aí, gostaram? Beleza? Legal, legal. Então é isso, pessoal. Muito obrigado mesmo aí pela presença. Essa aula ela vai ser editada e eu devo colocar ela lá no meu canal no YouTube. O endereço é esse aí que vocês estão vendo nesse slide, só procurar lá como Dharma Sistemas. Segue lá, tem uma série de vídeos lá legais sobre Dynamo que eu estou colocando. Tem uma playlist lá só sobre Dynamo, chamada Dynamo Insights, e uma outra que são exemplos de rotinas, mas eu não mostro elas desenvolvendo do zero, eu mostro elas sendo executadas, que são exemplos de rotinas que eu tenho, inclusive, para venda, quem quiser comprar, né, as rotinas. Ok? Obrigado e vejo vocês numa próxima aula. Boa noite. Valeu!